Pois, meus amigos, o Caxias acabou sendo derrotado aqui no Estádio Centenário, 1-0 para o Brusque. Brusque terminou o jogo com 2 jogadores expulsos e mesmo assim o Caxias não conseguiu sequer um gol de empate. Vou falar sobre essa derrota, que obviamente não estava no script. Saudando o Périco Auto Center, o melhor das películas 3M está na Périco. Chama no WhatsApp 54 981 34 0798. A Périco tem tudo que o seu carro precisa para ficar completo na Sinimbu 478 em Lourdes. Também Evolusul Compressores, vendas e assistência técnica, 45 anos de tradição e qualidade em ar comprimido, com lojas em Caxias e Bento Gonçalves. O fone WhatsApp 54 99234 2129, ou você pode procurar no Instagram, @Evolusul Compressores. E o Caxias acabou sendo derrotado, perdeu 100% de aproveitamento e a consequente invencibilidade em casa. O Caxias tinha ganho de todo mundo. E esse jogo de hoje teve um contexto que acaba saindo um pouco, né, do lógico. O time do Brusque teve 2 jogadores expulsos. E mesmo assim o Caxias, que pareceu precipitado em muitos momentos nas jogadas de ataque, errando alguns passes, ou mesmo quando não errava um passe, não fazia a melhor alternativa. O Caxias estava, parece, querendo resolver rápido, né, a sua defasagem no placar e acabou não conseguindo sequer fazer o gol de empate. Mas primeiro deixa eu dizer que para o jogo de hoje, o Caxias, que tinha poupado todo o time lá contra o Tombense, hoje só não teve o Tomás Bastos, que sofreu uma pancada nas costelas no jogo contra o ABC, ainda ressentia-se de dores, voltou a treinar nos últimos dias, mas era dúvida e optou-se por não escalar o Tomás Bastos. Lesão de costela, mesmo essas dores de costela, elas só se curam com repouso. Então, submeter o jogador a um estresse de jogo poderia criar uma lesão e o Caxias optou por não fazer isso. Bom, teve o Errolim no lugar dele, no mais time titular. E o que pegou, na minha opinião, foi que algumas peças não estiveram bem, principalmente no setor de ataque, onde o mais participativo durante o jogo foi o Carlson. O Iago não fez um bom jogo e o mesmo vale para o Gustavo Nescau. Se no jogo passado, contra o Tombense, quem não tinha jogado bem era o Helder, que tinha o desconto de jogar num time desentrosado, hoje foi o Nescau, que aí não teve esse desconto, mas que não fez um bom jogo em seu decorrer. Se o Júnior Rocha estava em dúvida entre os dois, ou está ainda em dúvida entre os dois, muito possivelmente o histórico do Helder, que no comparativo com o Gustavo Nescau tem mais gols e de repente é um cara mais móvel, mais participativo, muito possivelmente ele está à frente nessa disputa e provavelmente a gente vai ver isso lá no jogo contra o Maringá na última rodada. O Caxias está secando agora o Náutico, esse Náutico no máximo empatar o seu jogo nessa rodada, o Caxias não tem riscos de perder a liderança. Se o Náutico ganha o jogo dele contra o São Bernardo, bom, aí o Caxias na última rodada precisa de pelo menos um ponto lá diante da equipe do Maringá. No jogo de hoje, o Caxias ele foi o proponente da partida. O time do Brusque, até na arrancada do jogo, criou algumas jogadas de contra-ataque, mas foi aos 30 minutos que acabou marcando com o Guilherme Pira num contra-ataque, tocando a bola na saída do goleiro Thiago Coelho. Depois, as outras incidências importantes seriam a expulsão do Thomas Carvalho, o rigor do árbitro, mas não errou. Foi rigoroso, mas teve uma disputa de bola do Thomas com o Vini Guedes, os dois chegaram, mas levantou um pouco mais o pé, sim, o Thomas Carvalho, que acabou tomando o segundo cartão amarelo e foi expulso. Então não está fora do script. E no segundo tempo ainda teve mais um jogador expulso por reincidência de cartões amarelos, o Ítalo aos 22 minutos. Isto é, o Caxias teve o segundo tempo inteiro com 1 a mais e meio segundo tempo com 2 a mais, e não conseguiu criar. Teve oportunidades, em algum momento parou no goleiro, mas também não foram milagres do goleiro adversário, foi mais erro no momento do arremate do time do Caxias. O que me preocupa nessa reta final não é necessariamente que o Caxias tenha empatado com o Tombense, lá com os reservas, numa logística difícil, em Tombos, e nem a derrota de hoje, que acaba sendo talvez um acidente de percurso. O Caxias só não pode se acostumar com isso. E por isso, talvez, seja interessante que o Caxias encare o jogo contra o Maringá na última rodada. Esse relaxamento, que pode ser natural numa reta final,
onde já tem um objetivo alcançado, não pode virar rotina, porque o que pode acontecer a partir disso é ter uma dificuldade de retomar um nível de atuação que o Caxias apresentou e que lhe garante até agora a melhor campanha. Melhor campanha que eu repito, estou falando aqui, o Náutico joga domingo e tudo mais, pode ser até já confirmada para o Caxias, mas ainda corre um certo risco. Daqui a pouco o Náutico ganhando os 2 jogos, o Caxias perdendo, por exemplo, Londrina, lá em Maringá, melhor dizendo, o Caxias pode perder essa liderança e aí muda todo o contexto de grupo, embora também o segundo colocado tenha as benesses do líder, que é de começar a segunda fase fora de casa, mas terminar em casa e tendo 2 jogos no retorno no seu estádio. Então não muda muito ser primeiro ou segundo. Agora, queda de rendimento, isso pode preocupar, e principalmente a queda de concentração, que eu espero não aconteça no Caxias. Perdeu para o Brusque, não é tragédia, mas tem que retomar o nível de assertividade. Não é simplesmente vontade, porque vontade não faltou. O Caxias buscou até o final. Mas faltou algum acerto na hora da tomada de decisão, que no quadrangular, em 6 jogos, cada insucesso por erros em que tu perca para ti mesmo pode ser irreversível num quadro, né, em que é tiro curto. O que está sendo feito até agora se apaga à medida que há um reset e os pontos zerados na segunda fase da competição. Nada de terra arrasada, mas uma luzinha de alerta é bom que se ligue nessa reta final, já com o Caxias tendo atingido seus principais objetivos na Série C, pelo menos na primeira parte. A partir dos quadrangulares, aí sim, aí recomeça a decisão. A primeira parte da tarefa está cumprida, e é isso que tem que ter em mente. Mas a tarefa completa ainda não está conquistada.